esteja sobre a sua vida. O outubro começa muito bem, porque estamos aí no 4º dia e já estamos na casa do Senhor, amém? Amém, graças a Deus. Que alegria, que prazer iniciar esse mês na presença do Senhor, adorando o nome do Senhor. Que bom que você veio, é uma oportunidade maravilhosa estarmos juntos nesse local, para a glória de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. E nós vamos ler o Salmo de forma responsiva, da seguinte forma. Eu leio os ímpares. Vamos fazer o seguinte, vamos ler todo mundo junto esse Salmo? Ele é lindo. E a palavra de Deus toca no nosso coração e nós ficamos sempre alegres, felizes, ela nos dá ânimo. Salmo 91, sob a sombra do Altíssimo. Juntos, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. O Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege. Ele é o nosso castelo forte. É por isso que eu quero convidar você a cantar comigo o hino 155 do nosso hinário. Fala da proteção, do cuidado, do amor de Deus diante das tribulações e também diante da oposição. Hino 155, Castelo Forte. Nós vamos adorar a Deus com esse louvor. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor,
nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede com vida e com saúde. Obrigado, Pai, por poder estar na casa do Senhor na manhã deste dia, junto com nossos irmãos, Senhor, para adorar o teu nome, Senhor Deus, para glorificar a ti, Senhor Deus, e para, ó Deus, junto com nossos irmãos, cantarmos hinos de louvor ao teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, Deus, que já foi exposta, lida. Obrigada, meu Deus, pela vida de cada um que se faz presente aqui na tua casa, na manhã deste dia. Obrigado pela vida do pastor, o Pai, que vai trazer a tua palavra para nós nessa manhã, Senhor, que venha de ti. O Senhor guarda e proteja ele, Senhor Deus, juntamente com toda a sua família. Nós te louvamos porque o Senhor enviou o teu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração.
Ó Deus querido, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós agradecemos por tudo, não em nosso nome, mas no precioso nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reinará eternamente. Amém. Santo nome incomparável de Jesus amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom doce a fé, a esperança do porvir, nome bom do porvir, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for, nome bom, doce a fé, a esperança Eu quero convidar o nosso irmão presidente da OPH, está aqui conosco à frente, ele que lerá um texto, uma vez que na semana passada, né? Na semana que passou ou é hoje? Foi? Dia 1º de outubro, nós comemoramos o Dia do Idoso. Então, o presidente da OPH, vou pedir que ele pegue o microfone ali, venha aqui à frente, ler um texto, e logo depois ele estará indicando uma oração em prol desse tema, né? O Dia Nacional do Idoso. Vamos lá. Bom dia, irmãos. A nossa PH ficou na responsabilidade de estar comemorando aí o dia do Idoso. Eu quero só ler aqui um breve artigo aqui sobre como originou essa data. No dia 1º de outubro, comemora-se o Dia do Idoso, pessoa que possui idade igual ou superior a 60 anos. Essa data marca o dia em que a lei número 10.741 foi promulgada, o Estatuto do Idoso. Nesta lei fica estabelecido como crime contra o idoso os seguintes pontos principais: discriminar a pessoa idosa por motivo de idade. Segundo, abandonar o idoso em hospital ou em outros locais que não promovam as necessidades do idoso. Terceiro, expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso. Quarto, negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Sexto, apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso. Sétimo, reter o cartão magnético da conta bancária relativo ao benefício
comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injúrias a pessoas do idoso. E o último é coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou otorgar procuração. Então aqui alguns pontos. Principal dessa lei número 10.741 é a lei do Estatuto do Idoso. Então, nesse dia 1º, comemorar o dia do idoso. Então, neste momento, nós teremos uma palavra de oração, convidar a nossa irmã Rosimar, que esteja orando nesse instante, agradecendo a Deus pela vida dos nossos idosos, e também suplicar também que Deus continue abençoando a vida dos nossos idosos, da nossa igreja, também da nossa cidade, do nosso país. Então, estaremos orando nesse instante com a nossa irmã. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deste convite com saúde, pela noite de descanso. Te agradecendo que podemos estar na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. Queremos te pedir uma bênção especial pelos nossos idosos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, abençoando os idosos da nossa igreja, Senhor, do nosso município, do nosso país. Abençoa, Senhor, o lar dos idosos também, Senhor, possa estar abençoando cada um lá. Abençoa as pessoas que cuidam, meu Pai, desses idosos. Abençoa a vida de cada um, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que tu irás fazer. Com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Esse tema, todos nós precisamos de cuidados, de carinho, de atenção e, em especial, né, a idade acima de 60 anos. Todos nós precisamos, devemos fazer isso além para esses irmãos, porque fazem tanto, já fizeram tanto, fazem e fizeram, e nós temos tanta gratidão a Deus pela vida de todos. É por isso que nós vamos falar sobre o cuidado divino, que é o hino 165. Nós vamos cantar, agradecendo a Deus por esse cuidado e também suplicando a Deus. Cuidado, às vezes vai chegando uma idade, a gente começa a ficar com medo, né? O medo da solidão, o medo da falta financeira, o medo da enfermidade, o medo das dificuldades relacionadas à segurança. E aí nós podemos trazer o coração, chegar para o coração e falar: por que você está com medo? Não desanimes, Deus proverá. Vamos cantar esse hino, Cuidado Divino, hino 165. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti.
Deus cuida de nós e continuará cuidando pela sua graça e pela sua bondade. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4. E nós vamos continuar nossa série de mensagens, porque cremos que esse tempo que estamos vivendo é um tempo de reconstrução. Na verdade, a reconstrução, ela é a agenda para a nossa geração. Temos aprendido muitas lições valiosas, temos feito muita reflexão e temos percebido que precisamos de Deus. O livro de Neemias é um livro que traça sobre a reconstrução do muro ao redor de Jerusalém, uma vez que Jerusalém foi invadida. A terra prometida de Deus, a terra do povo de Deus foi invadida, quebrada e esmigalhada por conta do pecado daquele povo. Mas chegou um momento que Deus teve misericórdia e Deus então chama Neemias, convoca Neemias para a reconstrução dos muros. E reconstruir um muro naquela circunstância não era apenas a ideia de subir tijolos, mas proporcionaria segurança, proporcionaria justiça, proporcionaria uma proteção especial, uma condição especial para aquelas pessoas, uma dignidade. E é exatamente por isso que Neemias se vê chamado para trabalhar naquele tempo. É sempre bom, irmãos, lembrarmos da história desse período, porque nós às vezes somos levados a acreditar que a reconstrução que nós precisamos é sempre física. Nós estamos aqui contando uma parte da história. Neemias foi um homem que foi chamado para reconstruir um muro, mas naquela mesma circunstância havia Esdras, que foi chamado por Deus para trabalhar a espiritualidade, um retorno à palavra, ao conhecimento bíblico. E naquela mesma época nós temos na Bíblia a história de um homem que trabalhava pela reconstrução de um templo, do templo do Senhor. Então a obra de Deus é completa, a obra de Deus não é parcial. E hoje eu quero trabalhar com você sobre o tema reconstrução, fazendo a obra de Deus debaixo de oposição. Nós temos um pensamento intrínseco em nós. Se estivermos fazendo a obra de Deus, nós não receberemos oposição. Nós temos isso dentro de nós. Tanto que quando estamos fazendo a obra de Deus e vem algum sofrimento, ou vem alguém puxando para trás, ou as coisas não se encaixam da forma como entendemos que deve se encaixar, nós nos desanimamos e dizemos: o que está acontecendo? Porque era para ir adiante, era ir para frente. Mas se olharmos para a história bíblica, toda vez que alguém se levantou para fazer a obra do Senhor, ele o fez debaixo de severa oposição. A vida cristã, queridos, é uma batalha sem trégua. É impossível fazer a obra de Deus sem oposição, porque esse mundo ele jaz do maligno. Esse mundo ele pertence, ele está debaixo, melhor dizendo, a ossos demoníacos do diabo, que quer roubar, matar e destruir. E quando alguém quer buscar fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, quando alguém está trabalhando pelo avanço do reino de Deus, ele está indo contra todo mundo. Ele está lutando contra todo o império de Satanás que reina nesse local. Então eu quero dizer para você que o reino de Deus ele avança, mas ele avança debaixo de oposição, ele avança debaixo de dificuldade, ele avança debaixo de lágrimas, de suor, de sangue, mas ele avança, porque o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não iriam conseguir segurar o avanço da igreja, mas elas tentam, há oposição. E assim foi na história de Neemias. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Neemias 4, e eu vou ler até o versículo 23, diz assim o texto: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus.
Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio, seja sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e com proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e as escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos parar essa obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por trás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Naquele dia em diante, metade dos seus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade impunha as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a arma à sua direita. Queridos irmãos, nós, como já disse no início, a oposição, ela é um constante contra a obra de Deus. Se você sonha fazer a obra de Deus sem oposição, você está sonhando errado. O seu sonho está fora do contexto e do ensinamento da palavra de Deus. Porém, a Bíblia nos ensina como vencer essa oposição. Se sabemos que o inimigo está com as armas todas voltadas para nós precisamos conhecer quais as armas que devemos usar para vencer o nosso inimigo e para trabalhar para que o reino de Deus possa
se expandir. Capítulo 4 é um capítulo de resumo. Queria que você entendesse isso. Ele não está falando de um dia, ele não está falando de uma semana, mas o capítulo 4 ele faz um resumo de toda a oposição que os judeus enfrentaram na construção do muro durante 52 dias. E essa oposição, ela não vinha apenas de um lado. Nós, se conseguimos perceber os povos que estavam fazendo essa oposição, no mapa, você vai conseguir ver que havia oposição no norte, havia oposição no oeste, no leste e no sul. Havia oposição de todos os lados. O texto que nós lemos, versículo 12, diz: de todos os lugares subirão contra nós. Então era uma oposição ferrenha, era uma oposição de todos os lados, era uma oposição truculenta, mas era uma oposição que continuava no controle de Deus. Deus tinha o controle dela e Deus tinha o controle do seu povo. E aquele povo não perdeu o propósito de Deus, e aquele povo buscou condições de conhecimento para vencer essa oposição. Irmãos, nós podemos tirar muitas e muitas lições, muitos e muitos princípios nesse texto para enfrentarmos a oposição. Eu queria te dar um dever de casa. Queria que você voltasse da sua casa. Eu estou dando dever de casa todo domingo, né? Eu queria que você voltasse da sua casa no momento do término do culto e você lesse esse texto 1, 2, 3, 5, 6, 8 vezes. E que você listasse outros princípios, além do que eu vou falar aqui, outros princípios, para enfrentar o diabo, para enfrentar as potestades do ar, que estão contra você, que estão contra a sua família, que estão tirando o foco daquilo que Deus quer para você. Eu quero chamar você a se alimentar dessa palavra, como sendo ela o próprio Cristo, que te dará lições valiosas para caminhar com Deus, mesmo diante de muita oposição e dificuldades. Eu vou tirar 5 lições aqui. Em casa, eu te encorajo a tirar mais 10. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. A primeira, para vencer a oposição, o primeiro princípio: dedique-se à oração. Olha aí, por favor, no capítulo 4, no versículo 1 ao versículo 3, nós estamos vendo o início da oposição. E havia oposição de amedrontamento. Chegou alguém com um exército contra uma turma de pessoas que não tinham a roupa nem comida direito. Era tentar uma ação desproporcional. Havia também o abuso das palavras. Quando Tobias diz: não, se uma raposa encostar nesse muro, ele cai, tentando tirar o foco e tentando tirar o ânimo. Mas Neemias ora. E aqui no versículo 4, no versículo 5, nós temos uma oração precatória. É aquela oração que você faz: Deus, o Senhor está vendo o que essa pessoa está fazendo comigo, então Deus, em nome de Jesus, vem agir na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Deus, mostre que é para ela que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, traga juízo sobre a vida dessa pessoa. É uma oração precatória. No versículo 9, quando houve ali uma confusão e tentaram atacar Jerusalém, mais uma vez, Neemias relata: nós, porém, enquanto estávamos sendo atacados, enquanto estávamos sendo ameaçados, enquanto estávamos sendo difamados, nós oramos ao nosso Deus. E aí ele vai dizer que nós oramos e nós colocamos guarda. Nós estamos de joelho em oração, mas nós também estamos vigiando conforme a ordem de Deus. Nós oramos, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E Deus é a nossa proteção. Irmãos, o primeiro princípio para vencer a oposição é a oração. Você consegue avançar sobre aquilo que está tentando te impedir, não de pé, mas de joelhos. Não com a sua força, mas com a força de Deus. Não com a proteção que você adquiriu através do dinheiro, através de posses, ou através de pessoas que estão ao seu redor, mas através do Deus dos céus, que tem todo o poder, que tem toda a condição, que tem toda a força. Oração.
é o primeiro princípio para vencermos a oposição. A oposição que tenta abalar sua família. A oposição que tenta abalar o avanço do reino de Deus. A oposição que tenta evitar que você cresça espiritualmente. Às vezes, irmãos, quem opõe a nós mesmos, somos nós mesmos. Quem opõe a um crescimento espiritual é aquela preguiça que sai em você. Quem opõe a um aprofundamento bíblico é aquele desconsideração e falta de amor à palavra de Deus. Nós precisamos vencer toda a oposição de dentro e a oposição de fora. Existe uma tática que eu percebo aqui do inimigo, que primeiro ele tenta atacar por fora, mas depois ele tenta arrumar uma confusão de dentro. Nós precisamos estar atentos. E nessa atenção nós precisamos levar os nossos pensamentos ao Deus dos céus. Porque Ele é aquele que nos dá a vitória. Ele é aquele que abre portas que ninguém pode abrir e que fecha portas que ninguém pode fechar. Ele é o nosso castelo forte. Ele é a nossa rocha, Ele é a segurança da nossa salvação. Meus amados irmãos, o primeiro princípio para vencermos a oposição não é a murmuração, não é o grito, não é a desistência. O primeiro princípio é a oração, o clamor, colocar tudo nas mãos de Deus, sabendo que Deus cuida de nós. Está sofrendo oposição? Está sofrendo dificuldade, existem pessoas zombando de você, zombando da sua fé. Existem pessoas que estão se impondo, ou tentando se impor sobre você, quando você busca uma vida piedosa com Deus. Oração é o primeiro princípio. O segundo princípio, irmãos, é recobrar o ânimo para trabalhar. Versículo 4 e 5 eles oram. Versículo 6, a Bíblia diz, dá uma olhada aí por favor. Assim edificamos o muro. É maravilhoso isso. Oramos, não parou a perseguição. Oramos assim, ou seja, baseado na oração. Como resultado da oração, edificamos o muro. E todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Mas por quê? Porque nós oramos. Mas além da oração, o que aconteceu? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Recobre o ânimo para trabalhar. Irmãos, nós precisamos recobrar o ânimo, a força, a vontade, a disposição. Obra que não é feita conforme o ânimo, ela não é feita, ela não vai para frente. Recobre o ânimo na sua família, recobre o ânimo na sua igreja, recobre o ânimo pelo nosso país. Irmão, se a gente não recobrar o ânimo, a gente vai ficar só reclamando. O país não vai para frente. Aquele problema da minha família, meu marido não melhora, minha mulher não melhora, o meu filho só dá trabalho. Essa vizinhança chata. Esse povo que não quer Deus. Irmãos, vamos parar com isso, vamos renovar o ânimo para trabalhar e parar de murmurar. Vamos ter a disposição de fazer, porque é o nosso Deus que abre portas, é o nosso Deus que faz, é o nosso Deus que coloca sonhos no nosso coração e nos ajuda a conquistar esses sonhos. Tem que ter ânimo, tem que ter ânimo. Tem que chegar para Deus e dizer assim: Deus, eu estou meio desanimado, eu preciso do Senhor. Agora eu orei, então agora eu vou agir. Estou desanimado, não vou tentar fazer. Eu vou dar o primeiro passo, eu vou correr atrás. Eu não vou fazer como um peso, eu não vou fazer como uma obrigação, eu não vou fazer porque tem alguém mandando eu fazer, eu vou fazer porque eu estou animado, porque eu estou disposto, porque o Senhor é por nós e ninguém prevalecerá contra nós. Ânimo, ânimo. Observou que a gente precisa tratar o coração? E a gente trata a oração com a oração. A gente trata a oração com a leitura bíblica. Semana passada nós lemos um texto aqui, o salmista conversando com ele mesmo, falando dele mesmo, falou: minha alma, vamos bater um papo aqui. Minha alma, vamos bater um papo. Por que você está abatida? Por que você está tremendo dentro de mim?
Minha alma, eu sei, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sei, o Senhor é o que me guarda, o Senhor é o que me livra do passarinheiro, do laço como do passarinheiro. O Senhor está ao meu lado, Ele não me abandona. Minha alma, dá um jeito de sossegar e animar na obra do Senhor. Nós vamos conversar com nós mesmos, tem que dar um sermão para nós mesmos. Você já deu um sermão para você mesmo? Precisa fazer isso. Minha alma, dá um jeito. Minha alma, você não é para ser assim. Minha alma, eu não vou me acovardar, eu não vou me entregar à indisposição do meu coração, porque isso é tudo que a oposição quer. Minha alma, nós vamos dar um jeito, nós vamos trabalhar agora. Você não vai não, minha alma, então fica aí, porque o meu corpo está indo. Ela não tem escolha, ela vai ter que ir com você. Ela não tem escolha. Então, ânimo para trabalhar. As coisas acontecem quando a gente tem ânimo para trabalhar. As coisas acontecem não quando a gente está falando dos problemas, não quando a gente conhece a solução, mas quando a gente trabalha. Então, ânimo para trabalhar. E assim nós vamos reconstruir, mesmo debaixo de oposição. Outra lição que nós tiramos desse texto, irmãos: cuide do engajamento no seu lar. Porque foram 52 dias. Depois dos primeiros dias, você consegue, manter ele. Se você já fez exercício físico de caminhada, você sabe o que está acontecendo aqui. Primeira semana, 10. Segunda semana, a gente acorda com vontade de chover para não precisar ir, não é verdade? Terceira semana, eu não vou hoje não, eu preciso me dar essa vontade. E a gente, durante o percurso, vai desanimando. Isso acontece com muita coisa na nossa vida. Você tem aqui a caminhada. Aqui são 52 dias e eles estavam animados, só que chegou um determinado momento que os negócios começaram a dificultar. A Bíblia vai dizer que chegou um pessoal com um exército, os carregadores, versículo 10, chegaram e falaram assim: ô Neemias, nós não temos mais forças, nós estamos carregando pedra já há dias. Alguém aqui já carregou pedra por dias, e pedra pesada, assim, pedra de ponta? É brabo. É brabo. E eles falam: nós não temos mais força, Neemias. Nós estamos vivendo diante de uma iminência de guerra. Esse pessoal vai invadir aqui e vai matar nós tudo. Nós estamos animados, nós queremos fazer a obra, mas está faltando força. Está faltando força, nós não conseguimos. Aí o Neemias, ele faz algo, irmãos, que a gente tinha que tirar todo dia para a nossa vida. Ele fala: beleza, eu entendi, está faltando força, a oposição está feroz e a dificuldade. Então nós vamos fazer o seguinte: Jerusalém, ela tem os muros ao redor dela, e aí cada bairro de Jerusalém, cada casa de Jerusalém, tem alguém que faz divisa com o muro. Então nós vamos fazer o seguinte: cada um vai cuidar da sua parte do muro na frente da sua casa. Então cada bairro vai cuidar da sua região e cada família vai cuidar do que está perto da sua casa. E assim o Neemias conseguiu espalhar a construção do muro por todo Jerusalém. Mas tem um outro detalhe que é o que eu queria pegar aqui, que eu acho que nós temos que tirar para a nossa casa da forma mais urgente. É o versículo 12 ao versículo 14. Diz assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra vós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças. Observe, ele pôs famílias, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Que Neemias fez para mudar o foco. Ele falou o seguinte: cada família vai construir o seu pedaço do muro. E enquanto você faz isso, você está protegendo você, seus irmãos, seus filhos e sua mulher. É assim. E aí ele deu um novo foco, porque agora todo mundo ia reconstruir o muro, não pelo muro, mas pela família. E todo mundo defende a família com unhas e dentes. Todo mundo quer o bem do seu filho. A esposa quer cuidar bem do seu esposo, o esposo quer cuidar bem da sua esposa. E a partir daquele momento, a obra de Deus, ela é feita onde? Ela é feita na família.
Você sabe por que a igreja presbiteriana preza por sociedades internas? Porque ela preza que toda a família esteja engajada na obra do Senhor, da criança ao idoso, todos. Por que ela tem mês do lar? Por que ela tem cantatas? Por que ela tem encontros de casais? Por que ela tem tudo isso? Porque a família é o lugar onde Deus abençoa, e é na família que nós buscamos engajamento para fazer a obra do Senhor. Você pode ser crente em todo lugar. Se você não for na sua família, você não é crente em lugar nenhum. Alguém disse que Noé foi o maior evangelista do mundo, porque ele levou a família dele toda para dentro da arca. É na família, irmãos, que nós vamos ver o evangelho. É com os filhos, é com a esposa com o esposo, é sendo bons filhos aos nossos pais, aqueles que ainda os têm, é cuidando da casa, é separando, é dizendo: já leu a Bíblia hoje, meu filho? É hora de ler, viu? Vamos ler. Vamos orar aqui, vamos conversar um pouquinho sobre Deus. Vamos ir para a igreja. O culto é 6 horas da manhã, meu filho, vamos lá. 6 horas da manhã, Jesus estava ressuscitando por amor a nós. Vamos fazer a obra. Vamos comigo fazer uma visita. Vamos comigo levar uns folhetos. Vamos comigo levar um arroz para alguém. Vamos, filho, a obra aqui ela é feita em família. Quando a família não está engajada, dá problema. Quero te lembrar de uma situação. Você conhece o texto? Davi, feliz da vida, levando a arca de volta para Jerusalém. Aconteceu muito tempo antes desse momento. Todo feliz, canta. Irmão, pensa na felicidade. Irmão, quando você está feliz, você nem pensa no corpo, o corpo mexe. Não é verdade? Você está cantando aí no banco feliz, o corpo mexe. Castelo, você mexe. E o Davi está lá pulando, arrepiando, dançando. Aí tem gente que fala assim: pastor, tá vendo? É por isso que pode dançar no culto. Eu falo: o Davi dançou dentro do templo, ou o Davi dançou lá na rua? Lá na sua casa, meu filho, o problema é seu. Agora aqui não. Aqui não. Eu até estou falando do Davi, o Davi me olhou lá de fora. É isso aí, Davi. Irmãos, quando ele chega em casa, o que acontece? Sermão da mulher. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você já tomou um sermão da mulher brava em casa, para nós não passar vergonha. Mas chega em casa, irmãos, ela fala: que despeito. Você, um rei, e faz uma coisa dessa, mostrando essa alegria. Não estava bêbado não, ele estava alegre. E ele chegou e falou: você é meu laço de perdição, que eu estou feliz em culto a Deus. Sabe o que eu aprendo ali, queridos? Que tem que ser todo mundo dentro da casa buscando o objetivo. Senão a gente vai começar a enxergar o outro como inimigo, mesmo quando o outro estiver andando nos caminhos de Deus. A obra de Deus é feita dentro de casa. A obra de Deus é feita de família em família. Nós hoje somos por volta de 220 membros da quarta igreja, 220, 230. Se todos dentro das suas famílias cultivassem a sua fé no Senhor Jesus, dentro da sua casa, a nossa condição talvez seria diferente. Seria diferente. Então, ele cuida da sua família, cuida da proteção do seu lar, cuida da espiritualidade da sua casa. Outra coisa, eu já estou terminando. Distribua tarefa a todos. Versículo 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e outra metade punha lanças. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: não é só uma parte experiente que está trabalhando, não. Ou então não é só os jovens que estão trabalhando, não. Todo mundo está trabalhando. Irmãos, tem lugar para a obra de Deus para todo mundo. Da criança ao idoso, para o homem e para a mulher, para o adolescente e para o moço. Nós não podemos pensar assim: estão reconstruindo o muro lá, bacana, e ficar olhando. Olha lá, o fulano de tal está lá na obra, bacana, e não ir atrás, e não ajudar. Observe que o método de Jesus não é um por todos. O método de Jesus era colocar de 2 em 2 pessoas, para que de 2 em 2 pessoas a obra fosse feita. E é por isso que quando tem uma pessoa só, sustentando um ministério só dentro da igreja, está errado. Está errado porque não é o propósito de Deus. Não é bíblico isso. E é por isso que quando temos nomeações e designações e eleições, precisamos respeitar isso até o fim. Precisamos cada um preocupar com a sua tarefa, com a sua obra, com aquilo que pegou para fazer.
Esse é o chamado de Deus. E nós não estamos fazendo pelo tijolo, nós estamos fazendo a obra de Deus. Essa é uma lição. E a última, para terminar, pense e haja comunitariamente. Versículo 20. Como eu disse, irmãos, se a gente for falar, a gente vai falar o dia inteiro aqui. Nós já entramos no outro culto falando. Mas você vai tirar essas lições mais detalhadas na sua casa. Versículo 20. Ele disse o seguinte, nós vamos pôr um pessoal aqui com umas cornetas, trombeta. E quando alguém de um lado tiver problema, ele vai soprar e todo mundo corre para lá. O muro era extenso. Estão com medo de invasão de todo lugar. Então nós vamos fazer o seguinte: se vocês ouvirem um barulho do norte, todo mundo corre para o norte e ajuda aqueles irmãos lá do norte. Se você ouvir um barulho no sul, todo mundo corre para o sul. E assim em diante. É essa a ideia aqui. E o que Neemias está ensinando é o seguinte: precisamos trabalhar pela comunidade. Quando um sofre, todo mundo sofre. Quando um chora, todo mundo chora. Quando um se alegra, todo mundo se alegra. Quando alguém perde seu ente querido, todos nós choramos, lamentamos. E se possível for, hoje a gente tem que usar essa expressão, né? Vamos lá dar o nosso abraço de solidariedade. Quando alguém perde, nós perdemos. Quando alguém toca a trombeta do sofrimento, da enfermidade, da dor e do desespero, todos nós vamos lá acolher, ajudar e dar a nossa palavra. Fazer alguma coisa para ajudar. É o que Neemias está dizendo aqui. Não é para viver cada um por si, é para viver todos por todos. Todos por todos. Sabe por quê, irmãos? Hoje o fulano pode estar vivendo uma oposição. E Deus me colocou como irmão do fulano. Nós dois somos parte do mesmo corpo, para um ajudar o outro. Vou fazer uma pergunta para você. Quando cai um cisco no seu olho, o que vai no seu olho na hora? O que vai? Alguém já apontou. A mão. Você já pensou se a mão falasse assim: não quero, não quero, não vou? É o corpo. O bicho pica o pé, a mão. A mão. Precisamos dar uma corrida, o pé responde, o braço ajuda, o corpo se inclina. Isso é corpo. E o povo de Deus é um corpo nesse sentido. De vez em quando a gente tem problemas em algumas áreas. Já pensou se a mão chegasse e falasse assim: eu não vou mais ir lá no dedinho do pé, não, ele vive batendo na esquina. Não, ele vive batendo na esquina, mas ela vai, porque dói. E não dói lá, dói em todo o corpo. E nós somos um. Neemias então ele estabelece isso. Trocou o trombeta? Todo mundo corre para lá. Ajuda mútua. Ajuda mútua. Às vezes a gente diz assim: colheu o que plantou. Irmãos, isso é ímpio demais. Sabe que Salomão escreveu no Provérbios que quem diz isso tem a boca do maligno? Da forma de escárnio, de uma forma sem querer ajudar e sem amor. Coisa terrível. Coisa terrível. E eu paro por aqui porque vocês vão continuar em casa. Vocês vão continuar em casa pensando nesse texto. A mensagem vai estar no YouTube, pense nela. Pense nela, outras lições valiosas para enfrentar a oposição. Todos nós enfrentamos oposição, mas todos nós temos um Deus que cuida, e esse Deus nos deu orientações nesta manhã. É o que Ele espera de você. Ele espera de você uma vida de mais oração, porque essa vida vai te fazer depender dEle de uma forma mais aguerrida. Ele espera de você ânimo para trabalhar apesar da oposição. Ele espera de você engajamento dentro do seu lar, dentro da sua casa, ser um pai, ser uma mãe, ser um filho, que é bênção de Deus. Ele espera de você que você tome a sua posição na obra do Senhor. Irmão, a gente precisa trabalhar. A gente precisa recobrar os nossos postos na obra do Senhor. E em último lugar, Deus espera que pensemos comunitariamente, como um corpo, que choremos com aquele que chora, que nos alegremos com aquele que se alegra, que nos coloquemos à disposição daquele que precisa. Vamos orar. Nós vamos orar um hino. Nós vamos orar o hino 176. E esse hino fala da fidelidade.
Então eu quero chamar você a cantar esse hino assim com o coração cheio de disposição, como um servo que quer ser fiel a Deus na obra do Senhor. Vamos cantá-lo nesse momento. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja sem ti conhecer, quem se de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de cair? Mas se por ti amparados nós formos, sempre fiéis poderemos seguir. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Nós te louvamos, pois tu que venceste, sempre em triunfo nos podes levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometeste, todos os dias com eles estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Amém. Estamos aqui para clamar. Tenha misericórdia de nós. E nos ajude, meu Deus, a tratarmos os assuntos do céu com seriedade. Às vezes, meu Deus, estamos tão desapegados do Senhor. Estamos tão fora do eixo, acreditando, meu Deus, que nesse mundo iremos ter a vida mansa. Jesus, o pecado está na nossa vida. Só isso já é uma guerra. Só isso já é uma guerra diária, todo momento. Porque o nosso corpo milita contra o Espírito Santo. Esse mundo jaz do maligno. O diabo está ao nosso redor como um leão que ruge para nos destruir. Deus, não existe vida fácil aqui, mas existe a proteção, o cuidado, a graça do Senhor, o ânimo que vem do Senhor, tudo isso que é melhor do que a própria vida. E é exatamente por isso, meu Deus, que nós suplicamos ao Senhor a tua graça e pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar em novidade de vida, a sermos homens e mulheres cheios de Deus, comprometidos com a tua obra, vencendo a oposição. A tua palavra diz que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Elas podem fazer resistência, mas elas não podem prevalecer.
Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude para derrubarmos, pelo Teu nome e pela Tua força, as portas do inferno, para a glória do Senhor, para o bem da Tua igreja, para o louvor do nome do Senhor. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão santa, doce e preciosa do Espírito Santo, estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todos sempre. Amém. A Tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na Tua presença, Senhor, eu posso